Então, sobre a questão também que ela vai trazer das relações de poder, uma coisa bem importante, bem interessante também, da gente ter que um ótimo insight, pelo menos foi um grande insight para mim, é de que o poder, quando a gente fala de relações de poder nas organizações, a gente tende a achar, a olhar para o poder como algo que alguém tem, certo? Ah, fulano é o diretor, ele tem o poder de fazer coisas, né? Fulano tem outro poder, enfim. Mas o que eles trazem aqui nessa linha de raciocínio é de que o poder não está na pessoa, mas está nas relações, nessa questão configurativa, né? Então, assim, quando alguém está exercendo um poder, ela está exercendo uma capacidade que ela tem de fazer algo que o outro permite, certo? Então, porque o outro aceita, né, uma determinada condição, você tem pessoas numa relação, né? Então, porque algumas pessoas aceitam as condições daquela relação, certo? Nessa estrutura, nessa relação é que surge o poder. É óbvio que isso é um pouco mais sutil do que, por exemplo, sei lá, a pessoa tem o poder de me demitir, aí eu não vou permitir que ela me demita. Isso não existe, né? Ela vai me demitir, certo? Mas, por exemplo, uma relação de subordinação, onde a pessoa diz o que quer, fala o que quer, ou por exemplo, age de uma certa maneira, ela só vai conseguir fazer isso, né, se a outra pessoa permitir, né? Ou se a outra pessoa criar uma condição em que aquilo esteja aberto para aquilo, né? Então, você, por exemplo, pode ter um grupo onde o chefe ele tem toda uma relação de autoridade, de controle, de ameaça e de não sei o quê, e, por exemplo, de levantar a voz e de brigar e de não sei o quê com uma certa pessoa e com outra não tem. Com outra pessoa, a relação é uma relação meio que de iguais, eu peço a pessoa. Eu já vivenciei esse tipo de situação, em que, por exemplo, quando eu era jovem, eu estava numa estrutura que o meu chefe ele tinha essa fama de, de autoridade, de autoritário, e não sei o quê, de brigar com as pessoas, enfim, e tal, e todo mundo tinha medo dele e tal, mas comigo ele era uma pessoa completamente igual para igual, nunca brigava, nunca exercia autoridade, sempre pedia por favor, enfim. Então, por alguma razão, esse exercício de poder, quando era comigo, né, até hoje eu não sei qual é a razão, talvez é uma questão de personalidade, ela, ela se pautava de uma maneira diferente do que com outras pessoas que estavam ali, apesar de serem o mesmo grupo, o mesmo chefe, entendeu? O mesmo subordinado, mas enfim. Então é muito isso, certo? Que eles vão olhar aqui.